Dicas do Conexão Saúde. Você sabia que alguns alimentos comuns do nosso dia a dia podem ser extremamente prejudiciais para a saúde de quem está na terceira idade? Isso mesmo. Muitos idosos continuam comendo os mesmos pratos de sempre, sem perceber que o organismo já não reage da mesma forma. E isso pode ser perigoso. Após os 60 anos, o corpo passa por diversas mudanças. O metabolismo fica mais lento, o sistema digestivo mais sensível, e o risco de doenças crônicas aumenta consideravelmente. E é exatamente por isso que certos alimentos precisam ser evitados. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses vilões escondidos na sua cozinha que podem estar acelerando o envelhecimento, prejudicando a memória, a pressão arterial, o coração e até os ossos. Preste atenção em cada detalhe, porque a informação de hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga sua alimentação, ou a de alguém que você ama. Vamos direto ao ponto. O primeiro grande inimigo da saúde dos idosos são os alimentos ultraprocessados. Você provavelmente já ouviu falar deles, mas talvez não saiba do tamanho do estrago que causam. Biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, comidas congeladas prontas, embutidos como presunto, mortadela, salsicha, tudo isso parece prático, mas é um verdadeiro veneno quando consumido com frequência. Eles são carregados de sódio, gorduras ruins, açúcar, conservantes e aditivos químicos que sobrecarregam o fígado, os rins e o coração. Além disso, esses produtos quase sempre têm pouquíssimos nutrientes, e na terceira idade, isso é uma tragédia anunciada. A falta de vitaminas e minerais compromete a imunidade, acelera a perda de massa muscular e contribui para o surgimento de doenças como diabetes, hipertensão e até demência. É fundamental trocar esses alimentos por opções mais naturais e frescas. Afinal, ter mais facilidade para preparar refeições não pode vir em detrimento da nossa saúde, principalmente nesta fase da vida. Experimente novas receitas, explore sabores, mas evite alimentos industrializados. Seu corpo e seu coração vão agradecer. Agora vamos falar de algo que está presente em quase toda a cozinha: o consumo exagerado de açúcar. Muitas pessoas mais velhas têm o costume de adoçar tudo: café, sucos, chás, e ainda comem doces, bolos, sobremesas e produtos industrializados cheios de açúcar escondido. O problema é que o excesso de açúcar é um dos maiores vilões para a saúde cardiovascular e cerebral. Ele aumenta o risco de diabetes tipo 2, causa inflamação no corpo, prejudica a memória, acelera o envelhecimento da pele e favorece doenças neurodegenerativas. E não é só isso. O açúcar também destrói os dentes, algo que já é mais delicado nessa idade. O ideal é buscar alternativas mais saudáveis, como frutas, adoçantes naturais e receitas caseiras com menos açúcar. O sabor pode mudar no começo, mas com o tempo o paladar se acostuma e a saúde agradece. Se possível, opte por frutas com moderação, pois elas também possuem açúcar natural, mas trazem vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Outra dica valiosa é evitar bebidas açucaradas, como sucos e refrigerantes, e dar preferência à água, chás e, de preferência, sem açúcar. Afinal, o consumo excessivo de açúcar pode ser um dos fatores que acelera o declínio cognitivo e o surgimento de doenças como Alzheimer e Parkinson. Nosso próximo vilão é o excesso de sal. Ele pode parecer inofensivo, mas é um dos principais responsáveis por infartos, derrames, insuficiência renal e problemas de circulação em idosos. A verdade é que o organismo da pessoa idosa é muito mais sensível ao excesso de sódio. Produtos como temperos prontos, caldos industrializados, enlatados e conservas são bombas de sal disfarçadas. Mesmo que o gosto não pareça tão salgado, esses alimentos estão lotados de sódio escondido. E quanto mais sal, maior a pressão arterial, mais inchaço, mais sobrecarga nos rins e mais perda de cálcio nos ossos. Para evitar males maiores, a sugestão é diminuir o consumo de sal aos poucos, começando a evitar sal de mesa refinado.
Substitua o sal por temperos naturais. Alho, cebola, salsinha, orégano, cúrcuma, manjericão, que dão sabor e ainda trazem benefícios ao organismo. Seu corpo e seu coração merecem essa mudança. Outro ponto crucial para quem está na terceira idade é evitar excessos. Simples, né? Mas para quem está acostumado a comer sem moderação pode ser um desafio. O segredo para uma vida longa e saudável está em saber aproveitar a fartura, saborear cada alimento, mas sem exageros. A medida ideal é o consumo moderado, respeitando as necessidades do corpo e evitando o desperdício. Evite botar tudo na conta do organismo, pois ele não é de ferro. Seja consciente e responsável com o que coloca na boca. Nossas escolhas alimentares não devem ser vistas como um fardo, mas sim como um convite para viver melhor. Saber moderar as porções e evitar excessos nos ajuda a manter uma vida mais leve, prolongada e vibrante. Não se trata de privação, mas de sabedoria para aproveitar o melhor de ambos os mundos, cuidando do corpo e da mente. Agora, vamos falar sobre o consumo excessivo de gordura, principalmente as gorduras ruins, especialmente as gorduras trans e saturadas. Elas estão escondidas em frituras, alimentos empanados, sorvetes industrializados, bolachas, fast food e até algumas margarinas. Essas gorduras aumentam o colesterol ruim, entopem as artérias e favorecem doenças do coração, que já são um risco natural para quem passou dos 60 anos. Além disso, esse tipo de gordura provoca inflamações silenciosas no corpo, aumenta o risco de Alzheimer e ainda interfere na absorção de nutrientes. A melhor estratégia é trocar essas gorduras ruins por boas fontes de gordura. Azeite de oliva extra virgem, sementes de chia e linhaça, abacate, castanhas e peixes como sardinha e salmão. Devemos ter cautela com a ingestão de gorduras, pois elas são um dos principais vilões da saúde dos idosos. Gorduras trans e saturadas, presentes em alimentos industrializados, podem aumentar o risco de doenças cardíacas. As gorduras trans, encontradas em frituras e alimentos processados, causam inflamações no organismo e podem levar à demência. Já as saturadas, presentes em carnes gordurosas e laticínios, aumentam o colesterol ruim e também favorecem doenças cardíacas. É essencial priorizar as gorduras boas, como as encontradas em oleaginosas, peixes e abacate, pois elas fornecem energia, auxiliam na absorção de vitaminas e contribuem para a saúde do coração e do cérebro. Alimentação rica em gorduras boas e pobres em gorduras ruins é fundamental para combater a demência, doença que afeta a memória e outras funções cognitivas. Um estudo publicado no periódico científico Neurology descobriu que pessoas que consumiam mais ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes e oleaginosas, tinham menor risco de desenvolver demência. A boa notícia é que podemos incluir mais peixes na dieta, pois eles fornecem proteína, gorduras boas e diversos nutrientes, auxiliando na prevenção de doenças e promovendo o bem-estar geral. Por outro lado, carnes vermelhas e processadas aumentam o risco de doenças crônicas. A carne vermelha, consumida em excesso, pode contribuir para a formação de placas nas artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Já os embutidos e as carnes processadas contêm nitritos e nitratos, que podem elevar a pressão arterial e aumentar o risco de demência. Para evitar males maiores, é importante optar por carnes magras, como frango e peixe, e evitar as carnes vermelhas e processadas, garantindo uma alimentação mais saudável e segura. Por último, mas não menos importante, falaremos sobre as bebidas que os idosos devem evitar. O álcool, por exemplo, pode ser extremamente perigoso, mesmo em pequenas doses. Ele interfere no funcionamento do fígado, afeta a qualidade do sono, compromete a memória e pode interagir negativamente com medicamentos. Já o café em excesso e outras bebidas ricas em cafeína provocam agitação, ansiedade, insônia e até arritmias cardíacas. Bebidas alcoólicas, além de causarem dependência, provocam perda de memória e danos cerebrais.
O consumo excessivo de álcool pode levar a doenças como cirrose hepática e aumentar o risco de câncer. Substitua o álcool por água, chás ou suco de frutas. O chá é uma bebida popular entre os idosos, mas nem todos os tipos são recomendados. O chá preto, por exemplo, contém cafeína e pode causar insônia e irritação do estômago. O chá verde, por outro lado, é rico em antioxidantes e traz diversos benefícios, mas deve ser consumido com moderação. Chás calmantes como camomila, erva doce e hortelã são excelentes opções para promover o relaxamento e o sono. Em resumo, para uma vida longa e feliz após os 60, é preciso ter cuidado com o que se coloca no organismo. Evite alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal, gorduras ruins e álcool. Busque sempre alimentos frescos, naturais e balanceados, pois cada escolha é uma oportunidade de cuidar da saúde e bem-estar. Tenha uma alimentação colorida, variada e rica em nutrientes para ter mais disposição, vitalidade e saúde. Experimente novos sabores, receitas e ingredientes, mas evite os vilões da alimentação. Agradecemos imensamente a sua companhia e presença em mais um vídeo. Desejamos que tenha um dia maravilhoso, cheio de alegrias e sorrisos. Cuide de si mesmo e cuide do seu coração. Continue acompanhando nosso conteúdo.